sabia que tinha acontecido alguma coisa. Acabou de cair um vento aqui e eu perdi metade da minha base, só por conta desse vento. Assim, graças a Deus, o celular que eu estava gravando, não aconteceu nada. O tripé não aconteceu nada, o espelho não aconteceu nada, mas tinha que ter alguma coisinha que aconteceu, né? E aí perdemos metade da base, mas tudo bem. Vou começar esse vídeo de novo, inclusive vou utilizar como um sinal do universo para tentar ser o mais breve possível para vocês aproveitarem da melhor forma esse vídeo, né? E inclusive já comecei até com a energia melhor, porque o vídeo passado, que eu tava, a primeira tentativa de gravar esse vídeo, eu tava... Daí agora, por conta disso, já me deu um susto que eu já tô que tô. E aí, gente, se você tá chegando por aqui, agora eu não tô nem me vendo nesse espelho pra ver como é que estão as coisas, mas eu estou aqui no meio do meu processo de fazer a unha, né, enquanto eu converso com vocês. E enquanto eu estou fazendo a minha unha, eu vim conversar com vocês dando atualizações do meu desafio de 60 dias. 60 dias para mudar a minha vida com foco em atitudes, né? E eu confesso para vocês que, às vezes, esse foco de atitude é maravilhoso, traz pra gente uma realização pessoal, porém, contudo, entretanto, quando a gente não vê resultado na coisa, a gente fica assim, será que é este caminho mesmo? Devo seguir por este caminho mesmo? E aí, inclusive, compartilhei com vocês esses tempos, né, que eu estava me utilizando da ferramenta que eu mais adoro utilizar, que é a ferramenta do tarô, para conseguir me dar um direcionamento, uma luz no fim do túnel, né? E antes de a gente continuar, prazer, meu nome é Raíssa e neste canal a gente fala sobre mudança na prática e comportamento. E confesso que era para ser um viés mais profissional, digamos assim, porém as nossas conversas, elas têm ido muito mais para um lado pessoal, porque eu estou compartilhando aqui as minhas ideias e minhas opiniões sobre tudo, sobre essa prática, né? E enfim, gente, eu tô tremendo, sério, que susto que eu levei aqui, eu não sabia se eu ia perder celular, se eu ia perder espelho, se eu ia perder o meu... Nossa, olha isso, eu tô tremendo fazendo a minha... Ai, que loucura! Ai, ai, eu levei um susto, porque aqui em casa, o que acontece? A janela tá super aberta, porque tá muito calor, né? Finalmente o verão chegou. Só que essa janela aberta, ela entra um vento enorme aqui e às vezes parece que... Eu sempre imaginei que ia cair o esquema que eu faço aqui atrás. Só que daí eu sempre fecho a janela, inclusive. Só que hoje não me pegou nisso. E realmente o cenário, se eu tiver de janela aberta, ele fica vulnerável, mas tudo bem. Por isso que eu não tô nem me vendo agora, porque eu não quero fechar a janela, porque tá muito calor. E aí, enquanto isso, a gente vai gravando aqui do jeito que dá, né? E, gente, falei pra vocês semana passada que essa semana provavelmente seria uma semana mais arrastada, né? E, no sentido do YouTube, foi um pouco. Foi, tipo, teve dias, a maioria dos vídeos, da maioria dos dias, na verdade, eu não queria gravar, porque eu tava muito puxada, eu tive muito trabalho freelancer dessa vez, né? Nessa semana, em uma semana só, a minha demanda ficou muito alta, o que me sobrecarregou um pouco. E eu estava focado na parte off do processo, sabe? Então, o YouTube acabou ficando um pouco de lado. Antes da gente continuar esse papo aqui, eu devo atualizar vocês, no meu tombo, os males foram pior, né? Mas eu acabei de comprar essa base aqui, perdi mais da metade dela. Meu Deus do céu, tava passando a base aqui no momento que aconteceu a tragédia toda. E aí, o que eu queria conversar com vocês hoje, já que estamos aí iniciando dezembro, hoje é dia 6 de dezembro, imaginem vocês, nossa, inclusive eu acho que o meu celular, ele também ficou com os resquícios aqui de base, porque caiu bem em cima. Foi muito bizarro, eu tô tremendo até agora. Meu Deus do céu, foi bizarro, mas dos males o menor. Eu pensei que eu tinha perdido o microfone, que eu tinha perdido tudo. Eu falei, meu Deus do céu, mas graças a Deus. Que bizarro, velho. Não, sério, que bizarro, mas tudo bem, vamos lá. Vamos focar aqui no que a gente precisa focar, que é gravar esse vídeo pra vocês. E meu café tá pronto também, quero muito pegar meu café e tomar um café. Aliás, eu pego o café antes, eu faço minha unha antes. Tudo vai acontecer conversando com vocês, de qualquer jeito, né?
Mas, eu queria comentar com vocês, na verdade, agora a gente chegou aos 30, eu comecei dia 1º, né? Então já passou dos 30 dias de desafio. Isso significa que eu consegui fazer as coisas que eu tinha que fazer, e eu colocando um negócio na boca aqui, né? Meu Deus do céu. As manias que a gente tem aparece no vídeo, fica feio. Mas tudo bem. A gente... O que eu quero falar para vocês? Questão de dezembro. Dezembro é um mês que a gente começa a pensar em metas para 2026 para aproveitar melhor o ano, né? Só que vale a gente pensar na energia do ano em que estamos e para onde a gente vai seguir também. Eu acredito muito na energia do ano, inclusive tenho meu mapa numerológico, tenho meu mapa astral. Eu acredito que todo o nosso sistema funcional, nosso sistema prático funciona muito alinhado com a energia do mundo, né? Eu acredito muito que essas duas forças juntas, essa coisa mais científica e mais prática de como a gente funciona mesmo, ela se alinha muito com a energia que o ano tem mesmo. Então, usando dessas duas forças para que a gente consiga atingir melhor os nossos objetivos, eu acho que é a melhor combinação possível que a gente possa fazer, sabe? Então, considerando que 2026 é um ano com energia de número 1, energia número 1 é aquela energia de começo, de início, novos ciclos, de você dar o pontapé, de plantar a sementinha, sabe? Para o seu ano que você vai colher, né? Aquela energia mesmo de ação, sabe? Tudo que você coloca em prática com estratégia, com intuição no sentido daquilo que vem de dentro, que é verdadeiro, ele vai tender a fluir e florescer, né? E aí, lógico, dentro disso a gente tem que pensar também no nosso ano pessoal. Não sei se vocês sabem fazer cálculo, mas basicamente vocês vão somar todos os números de vocês e vão descobrir a energia do ano pessoal de vocês. Então, o que eu gosto de fazer? Entendendo o meu processo, o meu funcionamento natural, que eu descobri com os meus traços de personalidade, né? Eu quero saber, provavelmente, aonde que meus padrões vão bater mais, porque eles vão estar fluindo mais com essa energia anual e com a energia do meu ano pessoal também. Então, aonde que as minhas crenças vão bater mais, aonde que enfim, tudo isso que eu descobri no meu mapa comportamental, ele vai... Como é que é a palavra, gente? Ele vai aparecer mais, sabe? Pra gente trabalhar. E assim eu fico mais preparada e mais respaldada também, sabe? No sentido de... Entendo que eu tenho as ferramentas práticas, mas também tenho as ferramentas energéticas para conseguir fazer com que esse ano seja, de fato, o ano mais fluido possível. Eu tenho uma meta na minha cabeça que até os 40 anos eu preciso atingir um nível na minha vida, assim, profissional e pessoal. E, eventualmente, eu compartilho isso com vocês, tá? Qual que é exatamente o plano mais a fundo. Mas, tô dentro ainda, tô com tempo. Só que agora é um momento super de ser estratégico. Inclusive, ano 1, trazendo essa energia de início, ele vai falar muito sobre estratégias, né? E, às vezes, não exatamente a estratégia do YouTube, a estratégia do algoritmo, mas a estratégia que você consegue alinhar com você mesma. Então, o seu funcionamento, o seu ritmo, as suas práticas, elas têm que ser respeitadas, né? Seus valores, tudo isso ele tem que ser respeitado, mas ele tem que ser colocado em prática de maneira que funcione, que todas as energias elas funcionem ao seu favor, para que você consiga ter o melhor ano possível. Então, o que acontece? Dito isso, estou num processo agora de limpeza, em dezembro, né? Estamos aí, eu estou até enrolando, na verdade, porque eu já devia ter feito mais rituais do que eu já fiz. Só que, e os meus rituais, eles têm a ver muito com afirmações, sabe? Afirmações positivas, tal, voltando para mim, para me entender e me descobrir.
E tem muito a ver com isso, assim, com conversar comigo também, pra, tipo, sabe? Para conseguir me aprofundar em mim mesma e conseguir tirar aquela essência, de fato, a profundidade que eu preciso neste momento, para fazer as coisas mais alinhadas com o que a minha alma quer, digamos assim, né? E aí que eu estou neste processo para entrar num ano com metas. E esses dias, inclusive, aliás, estava falando, chega dezembro, a gente sempre ouve esse assunto, né? Quais são as suas metas? O que você quer para 2026? Como que você vai realizar isso? Só que, gente, como que a gente vai realizar as coisas se a gente não sabe como a gente funciona e se a gente não sabe como que o mundo está funcionando? O mundo, eu digo, energeticamente falando. Então, quanto mais informações que a gente tem, que a gente consegue entender em que contexto a gente está inserido, muito mais simples fica da gente seguir uma estratégia validada. E aí, fico pensando assim, que isso aconteceu comigo, inclusive, na semana passada ou semana retrasada. Eu estava seguindo muito estratégias de YouTube, por exemplo, que é a plataforma que eu estou prestando atenção, né? E, logicamente, eu não tinha exatamente o conteúdo, o resultado que eu queria. Ainda estou no processo de conseguir, não é que eu consegui ainda. Só que isso estava me deixando frustrada, porque eu estava olhando muito para fora e não para dentro, sabe? E a partir do momento que eu comecei a olhar mais para dentro de novo, e olha que eu sempre prego isso neste canal e na minha vida por todo, assim, olha para dentro, primeiro vamos melhorar dentro, para depois melhorar fora. Só que melhorar dentro tem a ver com isso, tem a ver com você se alinhar com a sua energia, com o seu ano pessoal, com o que você quer da sua vida, com se descobrir mesmo como pessoa, dentro, lógico, das suas falhas, das suas potências, mas também fazer com que isso flua de uma maneira mais tranquila, né, no processo. E aí eu vi, nesse meu consumo aqui louco não é nem consumo louco, mas nesse meu consumo de coisas que eu ando vendo nesse final de ano, eu tô me batendo nessas duas teclas, assim, sabe? Que é a tecla do preciso ter metas e preciso descansar ao mesmo tempo, porque eu sou muito a favor do descanso. Eu acho que o nosso processo, apesar de ser um processo que, quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa vida, né, um projeto, alguma coisa, ele tem que ser um processo que não nos estagne. A gente não pode se acomodar e se acolher ao ponto da gente parar. Porém, contudo, entretanto, não dá pra gente entrar num mood, num modo de sofrimento que você vai fazer isso com um peso filho da mãe, assim, sabe? Que, enfim, quando a gente carrega as coisas com mais peso, é muito mais provável que a gente procrastine. E é isso que eu tenho percebido, assim, sabe? Na minha vida, assim, no geral das coisas. Tô nem falando de emprego, de sobrevivência, mas mesmo assim, não sei se você assim é que nem eu, mas de repente se você não consegue parar em algum lugar, se você não consegue fazer um projeto acontecer, aonde que está esse peso? Será que esse peso está só no externo mesmo, ou ele está dentro de você porque tem alguma coisa que não está alinhada? E alguma coisa que não está alinhada pode ser você não está entendendo como você funciona, você não está entendendo quais são os seus padrões e como que você age, como que você reage às coisas. Você não está entendendo também que energia que está regendo o seu ano, nem a energia que está regendo o mundo naquele momento, naquele ciclo. E aí fica difícil a gente combater as coisas, no sentido, fica difícil a gente fluir com o mundo de uma maneira mais assertiva se a gente não sabe, sabe? Sabe. Ai, eu tenho uns vícios de linguagem, pelo amor de Deus, né? Mas daí é isso, estou neste processo e esse final de ano vai ser um ano de limpeza e de descoberta, no sentido de que estou limpando a minha energia para começar o ano de 2026 mais estratégica e mais alinhada. Eu já sei que estamos iniciando aqui um novo processo profissional, então já sei que a energia do ano que vem vai estar bem favorável, porém, para ela estar favorável, eu preciso entender também qual que é a minha energia do ano pessoal, que eu preciso pesquisar e dar uma olhada ainda para ter certeza. E essa energia do meu ano pessoal, ela vai reger de agora, né? Ela vai reger até julho do ano que vem, daí depois vira de novo, porque a sua energia do ano pessoal
ela rege até seu aniversário. Então, você faz aniversário em janeiro, fevereiro, enfim, daí ele vai até a energia do seu aniversário. E, dito isso, é assim que estamos nesse presente momento. Enquanto isso, fazendo os vídeos para o YouTube. E eu percebi que esses vídeos eles ficaram com um tom mais pessoal até agora, mas eu quero trazer também esse conhecimento que eu acho muito importante, sabe? E que sim, tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com a área de atuação. Eu faço leituras integrativas. O que é isso? A gente analisa teu mapa comportamental e alinha a energia do seu ano pessoal com o seu mapa comportamental, e o tarô nos mostra aonde você precisa, qual energia que você precisa trabalhar para entrar o ano de 2026 mais fluido, né? De uma maneira mais estratégica, e que as coisas consigam fluir de uma maneira mais fácil, digamos assim. A partir do momento que a gente se alinha com o mundo se alinha com a gente, né? E é isso que está acontecendo neste momento. Inclusive, se vocês quiserem leituras integrativas, posso falar mais sobre isso. Mas, para os próximos vídeos, eu estava pensando em trazer os rituais que eu estou fazendo. E os rituais, gente, são super simples, tá? No geral, os rituais que eu estou trazendo, ele tem muito a ver com o tarô. Eu abro o tarô aqui também, né? Mas, às vezes, eu ligo o incenso, eu acendo o incenso. Mas, no geral, assim, a gente não precisa de nada. A gente precisa apenas fazer afirmações, sabe? São os melhores rituais, assim, para que a gente consiga integrar tudo no nosso campo. E é isto, gente. Eu acho que para o vídeo de hoje, que eu queria trazer é isto. Queria trazer atualizações, né, da minha semana e de como as coisas estão fluindo. Eu falei pra vocês que essa semana era muito provável que fosse uma semana mais arrastada. Eu falei isso pra vocês já. E foi arrastada no sentido do YouTube, mas no sentido da vida não foi, não. Foi uma semana que pegou, assim. Pegou bastante, porque tive muita demanda dos trabalhos freelancers, né, que hoje é o que me sustenta. E, inclusive, hoje tenho mais um trabalho daqui a pouquinho, por isso que eu estou ajeitando a minha mão antes, que eu não queria ir com essa mão desse jeito. Eu não sei se eu falei pra vocês já, talvez eu tenha falado na primeira tentativa de vídeo, antes do cenário se autodestruir aqui, mas eu sou meio viciadinha em fazer a minha mão. Então eu gosto de estar sempre com a mão bem feitinha, sabe? Eu me sinto melhor. Só que eu não fico pensando muito, não. Eu passo nude ou eu passo vermelho. Daí é muita... não fico entrando muito no processo, gastando muita energia com essa escolha, porque não dá. E é sempre a cor que está no pé também, que é sempre nude ou vermelho. Aí eu tenho meus momentos da vida, assim. Tem momentos da vida que eu tô mais para esse tom mais neutro, tal, e tem momentos da vida que eu tô mais no vermelho. E é isto. Acho que eu manchei minha mão, hein? Aqui, inclusive. Gente, atualizações são essas que eu queria trazer para vocês. Nada demais, porém, não sei, né? Acho que tem alguma coisa demais, que é no sentido... Quando a gente olha para dentro, sempre tem alguma coisa demais, né? Porque significa que o nosso processo está acontecendo. E vou trazendo mais informações, vou compartilhando mais com vocês. Como é que vocês estão aí no final de ano, inclusive? Vocês estão loucos para montar meta? Vocês querem nem saber, só esperar o ano de 2026? Agora é momento de descanso, não vou pensar em nada, pelo amor de Deus, não pega a minha energia mais, Ana. Eu quero é férias. Como é que vocês estão aí? Me conta pra vocês, me conta pra eu saber. Enfim, vamos conversando mais, assim, ficou minha primeira mão, mas essa aqui eu não fiz ainda. Vou fazer a outra mão aqui enquanto isso, mas eu vou me despedindo de vocês e até o próximo vídeo. Beijo, que no caso é amanhã.